Oi, gente. Esse vídeo é para fazer uma revisão sobre a temática do solo que é apresentado no capítulo 2 de Ciências de vocês. O solo, que é um recurso natural renovável, que é responsável por abrigar as espécies e os vegetais e também por ser um meio de sobrevivência do ser humano e dos animais. E essa camada superficial da Terra, ela é conceituada, né, como um substrato assim terrestre que contém matérias orgânicas e é capaz de sustentar as plantas e os vegetais sobre si em um ambiente aberto, sendo resultante, né, de uma decomposição de rochas. E esse material orgânico ou mineral que vai se dissolvendo de acordo com a proporção do tempo, né, com a porção superior da crosta terrestre que serve de base para todas as atividades socioespaciais e naturais. A área desse conhecimento que se preocupa em estudar os solos é chamada de pedologia. E ela vai tratar de um recurso renovável, que é o solo. E esse solo é um elemento natural que pode ser por diversas vezes utilizado pelo ser humano em suas atividades produtivas, embora a má utilização e a não conservação desses solos façam com que eles se tornem incultiváveis. Para melhor compreender a sua estrutura, elaboram-se certos conhecimentos a respeito dos horizontes desse solo. E aí tem uma imagem, e essa imagem representa o horizonte O, que é um horizonte orgânico, ele é formado a partir da decomposição de materiais orgânicos de origem animal e vegetal. E também tem o horizonte A, que é o horizonte mineralógico, que, como o nome indica, ele é composto por compostos minerais oriundos da rocha-mãe, essa rocha-mãe que se decompõe e deu origem ao solo e também de outras áreas. Geralmente essa camada ela apresenta uma boa quantidade de material orgânico decomposto, o que faz com que também se chame de solo umífero. Tem o horizonte B, é um horizonte de composição essencialmente mineral, é formado pela acumulação da argila e também de ferro, de alumínio e outros hidróxidos. E o horizonte C, que é a zona de transição entre o solo e a sua rocha formadora, sendo chamado também de saprolito. É formado por alguns sedimentos maiores e menores decompostos, representando um certo processo de decomposição de rocha. Esses elementos e as características desse solo costumam seguir uma combinação de diferentes características, tais como o tipo de rocha-mãe, idade do solo, transporte de sedimentos advindos de outras áreas, uma presença de uma certa matéria orgânica, que ela é um resultado de uma decomposição de seres vivos, e entre outras coisas. Por esse motivo, diferentes classificações são utilizadas como base em diferentes critérios pré-estabelecidos. Por exemplo, se a gente leva em conta a profundidade, os solos dividem-se em rasos, menos de 50 centímetros, semiprofundos, de 50 a 100 centímetros, e os profundos de 100 centímetros a 200 centímetros. E muito profundos são os mais de 200 centímetros. Já pela drenagem, eles podem ser classificados em excessivamente drenados, e por serem bem drenados e mal drenados. Existem ainda muitos outros critérios que originam nomes como latossolos, luvissolos, solos argilosos, solos arentínicos e muitos outros. E passando, aqui temos também a erosão, que ela envolve o desgaste, o transporte e a decomposição dos solos e das partículas de rochas. Então, essa erosão é um processo que faz um certo desgaste e um transporte dessa sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas
como efeito de uma ação dos agentes erosivos, por exemplo, a água, os ventos e os seres vivos. Esse processo de desagregação das partículas de rochas, chamadas de sedimentos, é ocasionado pela ação do intemperismo, que é o conjunto de processos químicos, físicos e os biológicos, que eles vão provocar o desgaste desses solos e dessas rochas. E o transporte desses sedimentos ocorre pela ação da gravidade e dos elementos da superfície. Então, já é a sedimentação, que ela vai consistir na deposição das partículas dos ambientes erodidos. Então, nessa imagem, vocês podem notar que o processo dessa erosão, no momento em que atua na modelagem desse relevo, ela transfere massas rochosas da superfície terrestre das zonas mais elevadas para as zonas com menores altitudes, desencadeando a formação de solos e de rochas sedimentares. Então, existem vários tipos e formas para se classificar e dividir as erosões, variando conforme a sua velocidade, a esfera de influência, o agente que é causador disso ou a sua localidade geográfica. Em primeiro lugar, tem um conceito que ele vai dividir essas erosões em geológicas e aceleradas. Uma erosão geológica é aquela que se envolve num processo lento e gradativo, propriamente constitutivo das diversas formas de relevo existentes, como é a formação dos vales por onde passam os rios. Mas aquelas erosões aceleradas quer dizer o quê? Essa aceleração que vai envolver geralmente as atividades humanas e que costuma resultar na rápida destruição ou danificação dos solos. Em segundo lugar, tem as erosões, que elas são classificadas conforme a sua intensidade, segmentando-as em erosão laminar, sulcos erosivos, ravinas e vossorosas. E essa erosão, ela é uma lavagem de solos retirada da camada superficial pela água das chuvas ou pelos ventos. E os sulcos erosivos são as estratificações, né, os caminhos deixados pela água nos solos. E as ravinas são os buracos ou as danificações um pouco mais severas e vossorosas, que são as manifestações quando a erosão é profunda a ponto de atingir um lençol freático, que já foi estudado o que são esses lençóis freáticos. Existem vários tipos de erosões conforme os seus agentes erosivos. Então, esses agentes erosivos, eles podem até ser considerados como um fato utilizado para a classificação dos diferentes tipos de erosão. Então, segue-se uma certa conceituação para a gente ter os termos, né, desses tipos. Então, tem a erosão pluvial, que, como esse próprio nome diz, ela é causada pela água das chuvas em menor intensidade e ela acaba provocando apenas uma lavagem desses solos, mas em grande proporção ela acaba provocando umas alterações mais intensas e essas erosões mais profundas. Então, quando os solos eles estão limpos, ou seja, sem vegetação, sobretudo em áreas inclinadas, o efeito dessa erosão pluvial são mais graves. Acontece muito em morros. A erosão fluvial, que é um tipo de erosão que é causada pela água dos rios e acaba transformando seu curso em vales mais profundos do que o seu entorno. Então, além disso, quando não tem nenhuma vegetação nas margens dos cursos da água, elas vão sendo erodidas pela força da água, intensificando os processos de assoreamento e o alargamento do leito das bacias de drenagem. E tem a erosão marinha, que ela é causada pelo desgaste de rochas e solos litorâneos pela água do mar, contribuindo para a formação de praias e de paisagens costeiras, tais como as falésias. Tem a erosão eólica, que ela é causada pela ação dos ventos, que ela acaba provocando o intemperismo das rochas e também atua no transporte de sedimentos para as zonas mais distantes dos pontos de erosão. Ela costuma ser um processo mais lento do que os demais, que envolvem a ação da água.
Tem a erosão glacial, que ela ocorre com o congelamento dos solos e é a consequência do movimento desses blocos, também atua no congelamento da água, que ela dilata e provoca alterações na composição e disposição dessas rochas e dos solos. E tem também a erosão gravitacional, que é uma erosão que é do tipo que costuma ocorrer em localidades muito inclinadas, como em cadeias montanhosas, e ela consiste na ruptura e no transporte de sedimentos proporcionados pela ação da gravidade, com a deposição gradual de partículas de rochas das localidades mais altas para os pontos de menor altitude. Em relação aos cuidados com o solo, o solo ele não apresenta condições necessárias para a agricultura em certas situações. Então, o que é que acontece? Quando se deseja melhorar as suas condições, tem que ser feito alguns cuidados para ser tomados, tem que ser feito certas medidas, como a adubação, a rotação de culturas, a aragem do solo e a irrigação e a drenagem. Adubar significa enriquecer um solo com elementos, nutrientes, quando ele está deficiente de minerais. Para isso, são utilizados adubos, substâncias capazes de fertilizar o solo. E esses adubos, eles podem ser orgânicos, por exemplo, como esterco, farinha de osso, folhas, galhos enterrados, ou minerais que são inorgânicos, por exemplo, substâncias químicas são aplicadas, como nitrato de sódio, um tipo de sal, e ainda a adubação verde, que algumas vezes é as leguminosas, também são utilizadas como adubos. Quando crescem, elas são cortadas e enterradas no solo, enriquecendo com os nitratos. Tem a rotação de culturas. Essa rotação de culturas ela consiste em alternar o plantio de leguminosas com outras variedades de plantas no mesmo local. E dessa forma, as leguminosas, pela associação com bactérias que vivem nessas raízes, elas desenvolvem no local nutrientes utilizando por outras plantas e evitando o esgotamento do solo. Tem a aragem do solo, que arar o solo é outro cuidado que tem que se ter para o solo não ficar compactado, socado, revolver a terra, além de arejar, ela facilita na permeabilidade do solo, permitindo que as raízes das plantas elas penetrem no solo, além de levar para a superfície o humus existente. Existem também as minhocas como arados da terra, e essas minhocas elas realizam um verdadeiro trabalho de arado no solo. Ao se movimentarem, elas abrem túneis e engolem parte da terra que deslocam, retirando daí o seu alimento. E esses túneis, também denominados galerias, aumentam a porosidade do solo e, por isso, a circulação do ar e a infiltração de água se intensificam. E as suas fezes, elas contribuem para a formação do humus, matéria orgânica importantíssima para a fertilidade do solo, facilitando o desenvolvimento de micro-organismos, decompositores ou fixadores de nitrogênio. A minhocultura é a criação de minhocas em tanques especiais com finalidades comerciais. E as minhocas elas são vendidas para isca, mas o humus por elas, o produzido, é comercializado como fertilizante para a agricultura, a jardinagem, etc. E tem a irrigação e drenagem. Irrigar e drenar são alguns cuidados que devem ser tomados para manter o nível da umidade necessária ao solo, para garantir que ele continue fértil. Como a irrigação, a água chega às regiões ou áreas muito secas. Já com a drenagem, retira-se o excesso de água do solo e possibilita que ele seja arejado com aumento de poros, criando-se passagens de ar entre as partículas do solo. E também temos o ponto que é a poluição do solo.
E os ecologistas, mais as autoridades e todo tipo de cidadão deve ficar atento a esses perigos da poluição que colocam em risco a vida de todo o planeta. O lixo. No início da história da humanidade, esse lixo ele era produzido e era formado basicamente de folhas, frutos, galhos de plantas, pelas fezes e pelos demais resíduos do ser humano e dos outros animais. E esses restos eram naturalmente decompostos, isto é, reciclados e reutilizados nos ciclos do ambiente. Com as grandes aglomerações de humanos, o crescimento das cidades, o desenvolvimento das indústrias e da tecnologia, cada vez mais se produzem resíduos, lixo, que se acumulam no meio ambiente. Hoje, além do lixo orgânico, que é naturalmente decomposto, reciclado e devolvido ao ambiente, há o lixo industrial eletrônico, o lixo hospitalar, as embalagens de papel e de plástico, garrafas, latas e etc., que, na maioria das vezes, não são biodegradáveis, isto é, não são decompostos por seres vivos e se acumulam na natureza. E tem os lixões a céu aberto. E esses lixões a céu aberto possuem uma certa poluição do solo que causa e pode trazer diversos problemas. O material orgânico que sofre a ação dos decompositores, como é o caso dos restos de alimento ao ser decompostos, forma um chorume. E esse caldo escuro e ácido se infiltra no solo. Quando em excesso, esse líquido ele pode atingir as águas do subsolo e os lençóis freáticos, e aí podem, por consequência, contaminar as águas de poços e nascentes. As correntezas de água da chuva também podem carregar esse material para os rios e os mares, etc. A poluição do solo, ela também pode ocorrer por produtos químicos. E, sendo assim, ela também pode ser causada e lançada nele sem os devidos cuidados. E isso ocorre muitas vezes quando as indústrias se desfazem do seu lixo químico. Algumas dessas substâncias químicas, elas são utilizadas na produção industrial, são poluentes que se acumulam no solo. E um outro exemplo são os pesticidas, que eles são aplicados nas lavouras e que podem, por seu acúmulo, saturar o solo, ser dissolvidos pela água e depois ser absorvidos pelas raízes das plantas. E das plantas passam para o organismo das pessoas e dos outros animais que delas se alimentam. Os fertilizantes, embora industrializados para a utilização do solo, são em geral tóxicos, e nesse caso, uma alternativa possível pode ser, por exemplo, o processo de rotação de culturas usando as plantas leguminosas, e esse processo natural não satura o solo, é mais econômico que o uso de fertilizantes industrializados e não prejudica a saúde das pessoas. A poluição do solo e da biosfera em geral pode e deve ser evitada. E uma dessas providências necessárias é cuidar do destino do lixo. E o destino desse lixo, que é o lixo das residências, das escolas, das fábricas, eles são diferentes quanto ao seu destino. Se você mora em uma cidade e ela conta com a coleta de lixo, um importante serviço de saneamento básico, possivelmente ele será transportado para longe de um ambiente urbano. Mas vale lembrar que esses depósitos de lixo a céu aberto ou mesmo os aterros comuns, onde o lixo é coberto de forma aleatória, não resolvem o problema da contaminação do ambiente, principalmente do solo. Aterros sanitários, eles expõem o lixo coberto com terra e amassado e é colocado em grandes buracos. E esse procedimento é repetido várias vezes, formando-se camadas sobrepostas. Os aterros sanitários, eles possuem sistemas de drenagem que retiram o excesso de líquido e sistemas de tratamento de resíduos líquidos e gasosos. Por essas razões, a implantação e a manutenção de um aterro sanitário tem um alto custo econômico. Eu vou ficando por aqui. Vocês vão fazer uma atividade adicional, porque o nosso livro de ciências já foi encerrado e vocês vão copiar no caderno e me passar
apenas as respostas, tá? Então é isso, se cuidem e fiquem em paz.